Boa noite para você que está acompanhando o Indaiatubanos Podcast ao vivo nesta terça-feira chuvosa. Vê aí se o microfone tá ligado. Todos os microfones ligados? Eu acho que estão ligados. Estão sim, estão todos ligados. Okay. Nós estamos ao vivo trazendo a última semana de entrevistas com personagens políticos que ajudaram a construir a história da nossa cidade. Não tem só entrevista hoje, tem também sorteio. O que tá acontecendo aí? Caiu Sujeira aí? Não, tinha um mosquitinho nadando aqui. Ah, faz bem pra vista. É. Tá bom. Se você viu é que a vista tá boa. Já. É. Tá me ajudando. Os trabalhos técnicos são do IA Vilauta. E aí? Bora pra mais uma semana? Essa semana eu tô empolgado. Tá empolgado? Com o Brasil. O que você acha? Brasilzão. Ah, com o Brasil? Ah, não sei não, cara. Eu acho que... Não sei, acho que não sei. Não sabe? Portugal vai dar trabalho, hein? Eu não sei, eu acho que essas seleções grandes, quando chega na hora de jogar com o Brasil, elas dão muito espaço pro Brasil. Problemas pequenas que ficam atrás, igual ontem. Uhum. Aí não dá pra atacar. Agora vem uma grandona contra o Brasil, abre, começa a atacar, o Brasil gosta de espaço. Bem, nós temos a caixa misteriosa que está aqui na nossa frente. E você que acertar o que tem dentro da caixa, daqui a pouco vou dar dicas, pode ganhar um par de ingressos para o Circo Roma, que está aqui na cidade. Já tá indo embora. Depois não adianta chorar, falar, queria ir no circo, não deu. Não. Depois é só em Roma. Depois tem que ir a Roma, pegar um avião e ir pra lá. É os últimos dias de circo, gente, ó. Quem acertar, seja no Face, no Instagram, já leva o par de ingressos. Não precisa esperar o final do programa, daqui a pouco vem as dicas, tá? Sim. Se você está ouvindo a gente bem, se o som tá chegando, a imagem tá legal, fala qual que é o seu bairro, fala de onde você está nos assistindo nessa fresca noite de terça, graças a Deus. Tá muito calor durante o dia. Tá muito. Não tava? Muito. Vamos então apresentar o nosso convidado de hoje. Ele é da Polícia Militar, foi vereador, presidente da Câmara e prefeito de Indaiatuba, o ex-prefeito José Onério. Muito obrigado por estar com a gente hoje. Boa noite. Boa noite, eu é que agradeço a oportunidade. Boa noite a todos que estão nos assistindo também. Sempre quis ser policial militar, desde criança? Não foi bem assim. Eu, na verdade, quando criança, era de uma família religiosa, católica, e fui encaminhado para um colégio de padres. Eita! Comecei minha vida por aí. Estudei 1 ano e meio num colégio de padre, num seminário. Isso com 10 anos de idade. Aí depois acabei saindo, voltei a estudar o estudo normal, no ginasial, colegial. E aí sim, na hora de definir carreira, com 21 anos, aí eu optei pelo Barro Branco e prestei concurso no Barro Branco. Entrei pela primeira vez, prestei uma vez, né, o concurso. Foi de primeira? Foi de primeira. Entrei e aí sim, segui a carreira de oficial da Polícia Militar. E padre, assim, por algum momento chegou mais perto de ser padre ou... Não, eu era muito criança, né? Na verdade, era comum as famílias... nasci em Cajuru, região de Ribeirão Preto. E naquela ocasião era muito comum as famílias frequentar as igrejas e os padres ofereciam o seminário para quem tivesse disposto a estudar para padre. E eu aproveitei a oportunidade, é claro, né? Eu não podia perder. E estudei 1 ano e meio em sistema de internato, mas não era para mim. Então eu acabei saindo e aí voltei a cursar o ginásio normal. O que você aprende lá? Aprende de tudo. Aprende além das disciplinas normais, você aprende as disciplinas religiosas, tá? Só que mesmo as disciplinas normais no ensino desse é bem aprofundado, tá? Eu me lembro o ensino de astronomia, algo assim. Nossa. Que a gente não estuda normalmente em outras coisas, a gente estudava lá. Estudava latim, entendeu? Então foge um pouco dos estudos normais. Hoje já não sei como é, mas na época era assim. Então, e a parte religiosa, sem dúvida alguma, né, bem profunda. Isso te ajudou, de certa forma, a entrar no colégio da polícia, depois do Barro Branco? Não, ajudou como conhecimento, é natural. Você,
sair de casa aos 10 anos de idade e ficar à disposição do mundo, vamos chamar assim, porque você vai para um colégio onde você tem meninada tudo da sua idade, mas você está longe da família. Então, esse desprendimento, sim. Tá? Mas não que tenha ajudado, quer dizer, ajudou no conhecimento, sem dúvida alguma, e o próprio ginásio, depois do colégio, sempre estudei em colégio do estado, tanto é que, na época, eu não fiz cursinho, fui direto, quando prestei Barro Branco, eu fui direto para o Barro Branco, passei de primeira, como você mesmo mencionou agora há pouco, passei de primeira sem cursinho. Então, na época, o estudo, o ensino público era muito, muito bom, entendeu? E eu acredito que ainda continua sendo bom, depende muito de cada um, né? Mas foi altamente interessante e me ajudou, com certeza, na formação profissional. Não deve ser fácil sair de casa tão cedo e ir para um ambiente que é hostil, não hostil, assim, é hostil porque é novo, né? É hostil porque você está fora da família, você não tem apoio, quer dizer, você tem apoio da escola, mas você não tem apoio familiar, você não tem um ombro amigo para chorar, não. Você tem que enfrentar a vida e ir para frente. E tinha muita bagunça lá? Nem tanto também, porque a disciplina é mais ferrenha do que rígida, o próprio. É rígida, é mais ferrenha do que o próprio militar, entendeu? Eu ia perguntar isso. É bem firme. Entre a escola de padre e a escola militar, a briga, digamos assim, por disciplina é bem. Né? Locais que tem muita gente, né? E lá no caso, apesar de só masculino, mas assim, nós tínhamos diversas idades. Né? Tinha gente eu me lembro que tinha de 10 anos até gente que estava fazendo na época o científico, que devia ter lá seus 17, 18 anos. Então você imagina que nessa escalinha aí tinha muita gente. E tem que ser disciplina, senão não flui, não funciona. Você conhecia alguém que hoje se formou padre? Conheci na época que se formou, mas saiu depois. Olha só. Indaiatuba tem um caso muito famoso, inclusive, falando disso, de um padre que deixou de ser padre para assumir uma família, né? Eu não sei detalhes dessa história, mas aconteceu isso. Não, existe. Isso é normal. Dentro de um país livre é normal. Entendeu? Agora, quem tem vocação, de fato, eu respeito. Eu acho extremamente interessante. Mas não é fácil, não. Não deve ser. Você não tem, então, Hugo? Acho que não dá tempo mais. Você é muito velho pra entrar na escola de padre. Tem gente respondendo os comentários aqui dos bairros, né? De onde eles estão assistindo, é isso? Tem a Vanessa Piovesan, lá do Jardim Umuarama, que tá aqui com a gente. Tem a Val Almeida, aí, assistindo aqui. Um beijão pra Val. Jardim Morada do Sol. Tem o Wagner, lá da Morada do Sol. Tem muita gente acompanhando aqui. Deixa eu subir aqui os comentários. Fernando, o Davi Barros colocou um monte de palminha aqui. Deve ser seu fã. Tem muita gente amiga, né? Isso é importante. Muita gente entrando aqui. Legal. Tem aqui no Face, eu tava mandando uns links aqui, mas a Janaína, ela é do Jardim Brasil, e a Rosa Regina é da Vila Maria, o Altair Vilauta é da Vila Maria Helena, é isso? Vila perto. Maria Helena, aqui perto, por aqui. Alguns metros. Você que está nos assistindo talvez não saiba, mas já houve um tornado em Indaiatuba. Em 2005, maio de 2005. Sério? Quando? Você chegou aqui quando? E adivinha só quem era o prefeito nessa época? Tinha assumido novo ali, recém-empossado, primeiros 150 dias de governo. Onde você recebeu a notícia de que Indaiatuba tinha sido atingido por um tornado? Na verdade, nessa ocasião eu era prefeito. Eu fui vereador, depois prefeito. E eu estava no gabinete e começou um temporal. E eu me lembro que o gabinete tinha uma janelas de vidro e dali eu conseguia ver as bandeiras que tremulam ali na frente da prefeitura. E as bandeiras tremulavam para um lado. Num dado momento, as bandeiras viraram e começaram a tremular para o outro lado. Aí eu fiquei preocupado, entendeu? E foi exatamente quando aconteceu. Na verdade, aconteceu em 2 tempos.
E a sorte foi isso. Por isso não houve vítima, nenhuma vítima, nem fatal, e não houve vítima, não houve ferimentos, nada. Com humanos. Houve muito estrago material. Por quê? Porque ele primeiro ocorreu às cerca das 4h30 da tarde, passou um mais leve, e aí todo mundo, especialmente nos distritos, o pessoal acabou indo para casa, e acho que cerca de uns 40 minutos, um pouco mais, aí veio de fato o forte, foi onde arrancou empresas, tombou Vagão, né? vagão, enfim, foi um caos, né? E um estrago sensível no distrito industrial, destelhou muitas casas na Morada do Sol, mas o estrago maior realmente foi no distrito industrial. E aí nós ficamos, eu me lembro que a gente ficou até cerca de 11 horas, 11h30 da noite, ali correndo atrás para ver pessoas que estavam com problemas, alguns... só tinha um lugar que a empresa caiu inteirinha, ficou... A única coisa que ficou de pé foi a cozinha da empresa. É nada. E na cozinha tinha 2 pessoas. Era a única empresa que ficaram 2 pessoas. Nossa. Então a empresa caiu todinha, o galpão, né, vamos chamar assim, caiu inteirinho. E nesse lugar onde era a cozinha, e a cozinha tinha uma laje e tal, enfim, ali ficaram 2 pessoas que de fato não aconteceu nada porque elas estavam protegidas. Milagre, então né? Milagre. Ali perto do Casablanca. E Entendeu? hoje, onde passou o tornado, hoje é tudo casa, Você tudo não, bairro. hoje você não percebe porque as empresas se reconstituíram e demorou um pouco. O governador na época era o Alckmin, veio, prometeu um monte de coisa, mas não aconteceu. A grande verdade é que aí houve um problema sério porque a gente, como administrador, teve que correr atrás e fazer o possível e o impossível, mas nós dependíamos do governo do estado, verbas para poder... E foi prometido e tal, mas a grande verdade é que foi para lá, para cá, enrolou e acabou não veio ajuda. Ajuda, quer dizer, os empresários se viraram por si só e acabaram voltando a investir e refizeram as suas empresas. Deu medinho? Não é medinho, mas eu já estava acostumado a lidar com esse tipo de adversidade porque eu trabalhei na Polícia Militar há muitos anos, entendeu? Então, não é que... Mas dá, não tenha dúvida. O ser humano tem, o medo é do ser humano, não tenha dúvida. Eu te perguntei da hora que recebeu a notícia, porque eu lembro muito do Bush, quando teve o ataque do 11 de setembro. Teve uma imagem dele, estava numa escola, alguém chega e fala, ó, atacaram lá. Sim. E aí eu fico pensando, que horas que caiu a ficha? Falou, putz, não é só um vento forte. Não, assusta. Aliás, quando as Torres Gêmeas lá também, eu era presidente da Câmara. Nossa. E eu estava na Câmara quando começou a gente assistir pela televisão o que aconteceu. É algo terrível, mas vai fazer o quê? O Djalma Dick lá no Instagram tá perguntando assim, ó, esse tornado foi de que proporção? Agora eu não vou saber medir a proporção, mas foi um tornado com parece que cerca de 165 km por hora, coisa parecida, entendeu? A força do vento. Foi nessa época criado alguma espécie de gabinete de crise? Como é que foi esse dia? Não, foi, tanto é que eu me reuni várias vezes com empresários na própria prefeitura. A gente fez tudo o que foi possível dentro daquilo que... Só que a verba prometida pelo governo do estado não veio. Não chegou. Não chegou. Ele até veio aqui, mas só veio ele, não veio? Veio, andei com ele, peguei o carro, andei com ele a cidade toda, mostrei todo o estrago, mas não... Foi embora, claro, avaliou tudo, mas é muito moroso. O estado nessas horas é muito moroso, entendeu? E é difícil. Não. É muito difícil. Se precisar, a hora que você mais precisa, né? Porque sim, sem dúvida. A cidade, eu acho que é o momento que ela mais precisou... Agora, o que a prefeitura pôde fazer depois no resgate, resgate que eu digo assim, na restauração daquilo que cabia à prefeitura, a prefeitura fez. Mas tem muita coisa que era perda de pessoal. O sujeito perdeu a empresa, caiu a empresa dele. Não tem como a prefeitura refazer a empresa dele.
A não ser que o governo cedesse verba de crise, e não chegou. De repente, a renegociação de alguma dívida que a própria empresa tenha, né? Para pagar mais para frente. Sem dúvida. Isso acontece e pode fazer, né, em momentos como esse. Todo ano tem enchente, mas isso né? nós Todo fizemos. ano tem essas coisas e o governo faz. O que a prefeitura pôde fazer dentro da legalidade foi feito. Eu lembro que a gente ficou sem energia elétrica vários dias, né? Sim. E aí sem energia, dependendo do bairro que você tá, não chega água, porque Claro. bombeia através de energia elétrica. Natural. E imagino que essa semana, que eu era pequeno ainda, não lembro com detalhes, né? Mas eu lembro que a água não chegava mais. Onde a gente morava era mais alto, não chegava. O que você estava fazendo nessa hora? Eu não fui na escola. Aliás, é uma boa pergunta para quem está assistindo. Você que estava em Dayatuba 2005, no tornado, onde você estava? Porque eu não fui à escola esse dia. O que vocês estavam fazendo nessa hora? Eu não fui, fiquei em casa e ouvi um barulho que eu nunca tinha ouvido, aquele som de vento muito forte. Você estava onde? Eu tinha acabado de chegar da escola. Estudava de manhã, aconteceu à tarde, né? Tarde, final da tarde. Não sei se foi uma Eu acho que eu tava assistindo a sessão da tarde. Cara. Acho que tava assistindo a sessão da tarde. O dia da semana eu não me recordo, mas começou por volta das 4h30 da tarde. Boa noite, pessoal. Um abraço para vocês e para o meu amigo Zé Onério, o Júnior Secom. Abração pro Júnior Secom. Ivani também, grande Zé Onério, Ivani Aparecida. Waltair perguntou do governador, a gente falou agora, né, da ajuda do governador na época do tornado. Essa época do tornado foi a parte mais difícil do seu governo, do seu mandato na prefeitura? Eu quero crer que sim, porque é claro que dificuldade em termos de governança você tem toda hora, tá? Mas esse foi um dos momentos mais complexos. O Zé Onério entrou para a polícia, trabalhou em São Paulo durante muitos anos e chegou a major. Para chegar a major, você tem que estudar. Tem noção? Não. Eu também não. Um major, ele precisa estudar muito, né? Ele precisa conhecer muito e não só trato policial, digamos assim, como ser um policial, mas administrativamente e legislação também, né? Se eu estiver errado, me corrija, por favor. Sem dúvida. Na verdade, o curso é o curso de formação do Barro Branco, que você faz durante 3 anos, full time, né? Vamos chamar assim, tempo integral, e 24 matérias. Você estuda esses 3 anos e sai de lá aspirante a tenente, segundo tenente. Aí, a partir daí, você é o trabalho e você vai tendo as promoções até nível de capitão. Tá? Como capitão, para ser promovido a major, você tem que fazer um outro curso. Tá? E para você ser. E depois, quando major, para você, major ou tenente coronel, para você ser promovido a coronel, você tem que de novo fazer outro curso, que é o curso superior de polícia. Entendeu? Mas, apesar do que o curso que você faz de formação já é superior, mas existe um outro curso que é o curso superior de polícia, que é para ser promovido a coronel. Então você está sempre você está sempre estudando, você está sempre se atualizando para poder, de fato, você fazer frente a tudo aquilo que vai surgir para você no meio do caminho, tá? E a polícia tem N vertentes, né? Você é polícia, não é só o policiamento em si, é policiamento de trânsito, é bombeiro, florestal, rodoviário, enfim. Tudo isso. O pessoal às vezes não tem noção de policiamento de trânsito, porque como é uma experiência importante na sua carreira. O policial de trânsito fica lá. E não, ele precisa ter uma visão macro de tudo, né? Não está olhando só o trânsito ali. Ele precisa ter uma inteligência ali, entender, para evita-se muitos problemas se a equipe é competente ali. Com certeza, com certeza. Qual que foi a sua maior dificuldade nesse tempo de... Dificuldade não, mas... O que o pessoal que está assistindo a gente, que não tem noção como é o trabalho da polícia no trânsito... Olha, o trânsito eu trabalhei sempre na cidade de São Paulo. Tá? O trânsito em São Paulo é complexo durante as enchentes. E uma enchente do Rio Tietê, você não queira saber. Eu peguei uma enchente no Anhangabaú que os carros boiavam no Anhangabaú.
Então, você imagina uma situação dessa e você lá tentando resolver o problema não só seu, de todo mundo, porque socorro de pessoas, de veículos, e reboca veículo, e socorre gente. Isso realmente é um transtorno. Peguei uma ocasião do Tamanduateí, também, uma enchente no Tamanduateí, que acaba perdendo tudo. Aquelas pessoas que têm casas ali ao longo do Tamanduateí, acaba perdendo tudo. Então, o trânsito depende muito da situação com que ele se casa. Se a questão é chuva, vai causar um problema sério. E o restante de São Paulo é congestionamento, que aí tem toda hora, né? Qualquer probleminha trava tudo e aí o policial de trânsito fica xarope. A gente vê cobertura de enchente na TV e parece que é sempre a mesma coisa. Sempre. Eu falo com o pessoal do bombeiro, CT. Para você ter uma ideia, só nas marginais eu trabalhei 2 anos comandando pelotão de motociclista. 2 anos. Depois que eu saí de lá, eu vendi minha moto e não queria mais moto. Não quero ver moto na minha frente, nunca mais. Eu, graças a Deus, nunca tive problema, mas eu tive policiais meus de machucar, de acidente pesado de moto, porque trabalhando no trânsito. Entendeu? Rocan, né? Na época nós chamava Rotran. Rotran, faz sentido, faz sentido. Era de trânsito. E o pessoal da enchente, quando tem essas coberturas, fala sempre, subiu muito rápido, né? A água subiu. Porque de repente sobe e não dá tempo. E tem gente que insiste e aí acaba indo para o meio do alagado, fica lá no meio, o outro vem, e aí vai travando tudo, você não tem para onde correr, não tem para onde sair. Então, às vezes tem que ter calma, esperar baixar para poder, e você fica lá, né? Porque o policial não tem aquele negócio de deu horário, cai fora, não. 5 horas, gente. Mas o carro tá na metade. Enquanto 5 horas, tô indo embora. Enquanto não chegar uma rendição no local, você não sai. Então, tem esses detalhes. Teve necessidade, eu acho que teve, de salvar, de algum salvamento, alguém que ficou preso dentro do carro. É claro que aí tem bombeiro. Aí, não, tive, mas outros... o caso mais, assim, um pouco inédito que aconteceu com a gente foi com relação a um leão que escapou do circo. Ô louco! Naquela época. Aliás, escaparam um casal, 2 leões. A leoa e um leão. Pularam a cerca do circo. E 7 horas da manhã eu saí da companhia, estou chegando na marginal para começar o patrulhamento. Tinha um circo transitando pela marginal e o casal de leão, uma bacada lá, sei lá como foi, abriu a jaula e eles escaparam. E aí deu trabalho. Tá? Especialmente a leoa deu trabalho. O leão, o pessoal do circo demorou cerca de 1 hora mais ou menos, eles conseguiram prendê-lo. Mas a leoa, eu inclusive precisei, eu estava eu e um motorista, na época comigo outro policial, e essa leoa partiu para cima da gente. Você é louco. Eu acabei sacando o revólver, dei um tiro para ela não, porque ela vinha naquele para assustar, né? Ia pegar a gente de cheio. Aí ela desviou a trajetória e se alojou debaixo de um caminhão. Ali tinha, na época, uma loja grande da Scania. Ela tinha um caminhão Scania basculado, assim, ela se alojou debaixo. Aí me sai uma pessoa, um senhor, me sai da empresa e passa do lado dela, porque ela estava atrás do pneu. Ela arrancou uma lapada do traseiro dele, cortou o cinto, cortou a calça, furou um pedaço dele, entendeu? Só que voltou, ela não simplesmente fez isso, recuou. Aí nós ficamos, isso era 7 horas da manhã quando começou, nós ficamos até meio-dia para eles poderem trazer de novo, formar um círculo com grades em volta desse caminhão para aí poder prendê-la, mas olha, com muito trabalho. Então essa foi uma situação diferenciada que aconteceu por hoje. Diferenciada? De frente com a leoa! Já enfrentou... Madagascar começou aí. Sobreviver... Plena marginal do Tietê. Sobreviveu um tornado.
Enfrentou um casal Não, de quem enfrentou o Leoa, o tornado de boa. Leoa tá vindo pra cima, bicho. Porque se é o leão que tá vindo pra cima, lógico que tem medo, imagina. Quem não vai ter medo de um leão? Mas sabendo que é a leoa que caça, ela que é a braba. O leão é meio forgadão, assim. Quem caça mesmo é a leoa. Será que ela não Então quem manja o negócio ali de caçar, tem que ter medo da leoa. Então ela tá vindo pra cima deles. E veio mesmo. Será que ela não tinha comido na hora? Não, acho que até Às vezes tinha, é- mas ela tava estressada também, né? Então tem tudo isso. Mas Às vezes nem, ela não tava com fome, Foi às vezes tudo ela bem. proteção, né? Nossa, imagina ele aqui, a leoa vindo. é, Vixe, mano, acho que eu não ia conseguir nem correr. Ia Desmaio. Muita ia gente. desmaiar, ia Você que tremer. está nos assistindo, a leoa vindo na sua direção, você atiraria, porque é o instinto, lógico. Você desmaiaria, correria. Correr acho que é pior, né? Você entregaria sua não vida pra tinha- Deus? Não tinha muita alternativa, não. Aqui não. É claro que o tiro acertou, pegou no pescoço, mas também assim, não, nada de frente. Pegou do lado, na lateral. É mais Raspão. pra- Só que ela assustou e desviou a trajetória. Então, ao invés dela cair em cima da gente ali, ela caiu do Isso lado. saiu nos jornais? Na época saiu. É, eu vou pesquisar. Nossa, Eu foi quero quando ver. isso? Eu vou até anotar aqui pra pesquisar Ah, depois. eu preciso Na época, acho que, memória aí, viu? na época, acho que ninguém Isso filmou. era 82, alguma Nossa. coisa assim. Não me lembro Ah. exatamente, mas é por aí. Acho que em 82. Inclusive os circos. Que loucura, cara. Hoje, né? Eu acho que o Roma, assim. Eu não acho que não tem circo com animal online. Eu acho que não tem. Eu acho que não existe mais, hoje, né? hoje, não sei, também. Mas Mudou acredito que muito não. o mercado Mudou, e também mudou. cruel, né? É Imagina. claro, não tenha dúvida. 2 leões na marginal. É. Os leões, aí você entende Madagascar, que fogem, né? Você leva pra Nova York a girafa. O que, Acho que a que- girafa tá fazendo em Viu? Nova York? Eu acho que é daí que teve a ideia, né? Inspiração A pra inspiração Madagascar. Porque, pra gente, criar o filme. Aí, claro que o animal vai ficar estressado. Não é o lugar dele, não é o clima dele. Claro. Não é. Imagina, não marginal. não é pra ter, né? Não é. Ainda bem, tá vendo como, né? A gente, sem ver, às vezes, e perceber, a sociedade vai avançando, né? Sem dúvida. Nesses aspectos. Nós temos que melhorar, né? Afinal de contas, os animais não foram feitos para Sim. isso. Né? Foram feitos para viver em liberdade. Talvez o dono do circo tenha mudado de opinião sobre ter animais do circo nesse dia aí. É isso que eu ia falar. É possível. Porque se pega alguém, né? Se fere, ou, né? Sim. Fatalmente Já pensou? alguém, ele ia ter É algo muito complexo, problema, né? muito, com certeza. Não só judicial, mas de consciência, né? Você tem uma bela história pros seus netos. Eu enfrentei o leão. Leoa, de Leoa, frente leoa. com a leoa. É isso aí. Seu primeiro nome da polícia é 1900 e... Da polícia 76. 76. E o que mudou na polícia entre 76, esse primeiro ano da sua entrada, até 2000, que é o final? A polícia mudou muito nesses Na verdade, 20, a polícia 24 anos. mas ela é dinâmica, né? Então, é claro que vai mudando, mas a polícia tem muito de conservadorismo também, tem muito de tradicionalismo, entendeu? Ela não tem mudanças radicais, entendeu? Eu considero a polícia bem tradicional. É claro que o que mudou foi tecnologia, estudos, então tecnologia muito. Na época, quando a gente entrou, não tinha celular. Então você Como que é imagina. rádio? Era tudo rádio. Entendeu? Então você Tipo imagina. Nextel. Não, ainda não era nem era nem- Nextel, Nossa. era rádio SSB. Depois Nossa. é que foi surgindo em seguida, logo em seguida veio o celular. E Qual que era a viatura que Nextel. vocês usavam? Que A carro gente- que era? A gente variava muito, mas nós tínhamos veraneio. Eu cheguei a usar no trânsito o Dodge Polara. Eita! É. Eu tinha uma viatura que era um Dodge Polara, que a gente usava para fazer uma Honda. Existia uma Honda no trânsito, chamava RGT, que era Honda Geral de Trânsito. Então o tenente, que era o oficial responsável, ele entrava às 6 da manhã e saía às 6 da manhã do outro dia. Ele ficava responsável às 24 horas. Então a gente rodava São Paulo inteiro, todas as companhias de trânsito, para ver se estava funcionando tudo direitinho, especialmente à noite, quando parava o expediente, ou nos finais de semana. Então você passava pelas companhias para saber se estava tudo ok, se estava funcionando direito, se não teve nenhum problema, entendeu? Tá? Nossa, que legal. Conheci- 24 acabei horas. conhecendo. Legal, porque não era gente, né? Que ficava 24 horas ali passando. E essa Honda,
dentro da segurança, o senhor pode falar melhor do que nós dois juntos, ela também inibe o crime, né? Sem dúvida, porque você está na Passando rua. a viatura ali... É, porque você está na rua. Quanta ocorrência de todo gênero, não só ocorrência de trânsito, a gente acabou participando por estar na rua. Está passando na rua. Você está sujeito a tudo aquilo que acontece para tentar resolver. Então, faz parte. O policial é policial, ele não é para uma situação específica. O que tiver pela frente, ele tem que resolver. Tanto que tem muitos casos, inclusive, de policial que faz parto. Sim, Que sim. a manobra de desengasgar o bebê, né? Isso tem muitos casos, né? É, por conta disso. Isso É um agente não só de segurança, mas um agente social, né? Que tá ali. Sempre. Isso, policial e guarda também. Sempre. Teve... Vale algum comentário? A Gui o Gigi, GG. lá do Cidade Nova, tá te mandando um abraço. Tá, outro pra ela. Eu ia te perguntar sobre uma época em que andava... Aqui em Indaiatuba, né? Eu acho que isso acontecia em todo o estado. Guarda e polícia junto. Um guarda e um policial. Sim. Isso era só no interior? Como é que era isso? Isso é mais no interior, porque o papel das guardas municipais, que é um papel excepcional, as guardas têm ajudado muito na segurança do país inteiro, tá? Mas isso é mais recente, tá? Eu não posso precisar as datas, mas inclusive a própria guarda de Indaiatuba é exemplo, é espelho para as guardas do país todo, tá? Hoje Indaiatuba talvez proporcionalmente é uma das cidades que mais tem guarda municipal e tem ajudado muito a Polícia Militar, né, no quesito de segurança especialmente, entendeu? A guarda municipal, inicialmente ela foi feita como guarda patrimonial e aí ela foi adquirindo o papel de guarda efetiva de policial e hoje faz o papel de policial, sem dúvida alguma. Essa dupla que fazia, Sim. Tem algum motivo? Não, começou exatamente para manter esse elo de ligação com o Estado com o município. Era uma ajuda, um ajudava o outro, né, de certa forma. Sem dúvida, sem dúvida. Isso é muito legal. E acontecia muito hoje, não. Hoje já é um pouco mais separado, né? E mudou muito também o perfil da criminalidade, se a gente pensar, né? Tinha muito sequestro, por exemplo, há 20 anos. Né? Roubos. Hoje são outros tipos de crime, né? Porque a própria tecnologia vai fazendo com que os crimes vão se alterando e mudando, entendeu? Hoje é muito mais tecnológico do que de fato de enfrentamento, entendeu? Então vai modificando. Isso a polícia tem que acompanhar, né? Hoje, os crimes cometidos na internet, por exemplo, é totalmente diferente daquilo que a gente tinha lá atrás. E a polícia tem que estar a par disso hoje e acompanhar, e pesquisar, ir atrás, investigar, para poder fazer frente a essa. Tá atualizada, né? Sim, sem dúvida. A gente não vê mais, eu lembro muito do pessoal... sequestro relâmpago. Era hoje, um medo, tinha na novela, tinha em filme. Diminuiu muito. Hoje, né, praticamente acabou, né? Nos grandes centros que ainda tem os trombadinhas, né? Isso ainda tem, né? O roubo de celular, hoje muito comum o roubo de celular e de outras coisas também. Eu me lembro que quando fui oficial de cavalaria, eu comandava pelotão de recruta na própria cavalaria. E nós fazíamos um policiamento no centro de São Paulo, ali na Praça da Sé, aquela região central, e essa operação chamava Operação Caça-Tombada. Entendeu? Caça-Tombada. Caça-Tombada. E na época era muito comum o trombadinha, tá? Para roubar dinheiro, carteira, bater carteira no centro e tal. E você tinha que ficar ali, levava para o distrito, às vezes era menor. Se é menor, saía primeiro que você do distrito e assim vai. Assim que flui essa. Esses nomes de operação, como é que surge? Tipo... Isso aí é a polícia que dá, dependendo da situação. É igual hoje essas operações que acontecem pela Polícia Federal, eles... Lava Jato. Dão um nome de acordo com a situação. O Ronaldo Zanetti pergunta, por que a polícia funciona em Indaiatuba e não percebemos a mesma eficácia nas demais cidades? Acho que muda o perfil
Claro que a polícia militar do estado de São Paulo, ou seja, um policial do estado, ele atua em qualquer uma das cidades do estado. Mas dependendo da cidade, a atuação muda, né? Eu quero crer que assim, a polícia ela funciona em todos os lugares, mas eu quero crer que em Indaiatuba, além de tudo, a própria cidade oferece um centro tecnológico de informação, que é o COI. Então, isso ajuda muito, ajuda a Guarda Municipal e ajuda a Polícia Militar. Então, isso facilita o trabalho. E o trabalho da Polícia Militar com a Guarda de Indaiatuba é muito tranquilo, muito harmônico, vamos chamar assim. E daí, os dois saem ganhando, tá? Então, eu acho que por isso. Vamos dar a primeira dica? Primeira dica, deixa nosso convidado tomar uma água, respirar um pouco. Nós estamos pedindo para ele explicar como que é ser policial, como é que são as operações. Você tá Mas querendo ser vai lá. policial, né, cara? Você tá querendo seguir carreira. Não quero. Não. Essa altura do campeonato. Não, você já me Você não quer ser de padre, de policial. Até o final do programa eu vou virar o quê? Vai virar prefeito. Prefeito. Vou pedir umas dicas. Não, brincadeira. Falando em dicas, você que está nos assistindo, nós temos aqui na mesa a caixa misteriosa que vai te levar ao circo. Esse circo não tem leão, não, leoa. Pode ir tranquilo, pode ir desarmado. Não tem leão faminto lá, não. Não tem leão faminto. Tem muita arte. Isso é bom que não tem mais animais no circo, porque incentiva a arte, incentiva uma arte que a gente não vê normalmente, assim. Uma arte circense que é de séculos e séculos vindo de tradições, enfim. E o circo que doou 4 cadeiras de roda pra prefeitura. Isso é muito legal. Não só a arte trazer diversão, mas também ajudar socialmente, né? Trazer isso. Você Muito pode legal. ir ao Circo Roma que tá acabando já, né? Tá, os Rapaz, últimos dias já, cara. Não sei não se a pessoa vai comprar lá, estão com desconto, enfim. Mas aqui é cortesia. A gente Sim. vai te ceder esse par de ingressos se você estiver nos assistindo e acertar o que tem dentro dessa caixa aqui. A gente vai te Que- levar lá, hein? O El tem dicas aqui. A dica é muito São meio- difícil. Vai, fala a primeira dica. Muito aí. difícil a dica. Acertou, levou, hein? Acertou, ganhou. Atenção. Apaga, mas não é luz. Eu acho que essa aí vai entregar bem. Será? Entregou hoje. Já entregou. Apaga, mas não é luz. Quem acertar, leva. É melhor, porque essa segunda dica é mais ou menos. Eu devia ter feito a... Não, tá bom. Tá bom. Apaga, mas não é luz. Gente, tá aqui, acertou, levou. E você também pode fazer a sua pergunta aqui pra gente seguir a conversa. Pode falar? O que você ia falar? Ah, você estava mostrando? Só tô mostrando. Bonitinho, ó. Olha aqui. Circo Roma, minha gente, tá acabando. Muito bem, vamos lá. Como é que foi essa mudança? Ou sempre foi um desejo entrar para a vida pública? Na verdade, isso foi nascendo com o tempo. Tá? Mas eu fui sempre uma pessoa muito fechada, muito séria. Né? Pelo menos é o que diziam. E eu tinha uma necessidade de ser mais comunicativo. E uma das razões de eu tentar... Primeiro que sempre quis também ajudar de alguma forma, dar a minha contribuição. E num dado momento eu entendi que entrando na política talvez eu desse a minha contribuição para a sociedade. E daí a razão de eu fui primeiro candidato a deputado em 98, fui candidato a deputado estadual, na época fiz 22.500 votos, fui terceiro suplente, não fui eleito. Voltei para a Polícia Militar, porque a Polícia Militar ela permite que você seja candidato, te dá 3 meses, você concorre, não se elegeu, volta. Voltei, continuei na Polícia Militar por mais 2 anos, e aí sim, em 2000, eu fui eleito vereador em Indaiatuba. E tive o prazer de ser também eleito presidente da Câmara no primeiro biênio. Então, fui presidente da Câmara. No meio do mandato de vereador, terminando a presidência, eu fui candidato a deputado federal novamente, só que aí federal. Também com 57.500 votos. Nossa. Não fui eleito. 2002. De novo, suplente. Continuei vereador por mais 2 anos. Aí fui eleito prefeito em 2004. Tá. Fiz o meu mandato de prefeito, os 4 anos. E depois, em 2010, depois do mandato de prefeito, quer dizer, 2 anos depois,
eu resolvi ser candidato a deputado federal novamente. Tá? Aí foram 80 mil votos. Nossa. De fora de novo. Aí a ficha caiu que estava na hora de... Caramba, 80 mil Tirar votos o não time. entrar. Não, você pensa que 60 mil votos há 20 anos. Foi 60 mil votos hoje. É voto pra caramba. 60 mil votos em 2002 é muito, tipo, muito mais, proporcionalmente falando. Então, assim, e em 2010, há 12 anos, 80 mil votos, também é que é lógico que não é, claro, só a votação, né? Só. Não é apenas a votação, é a partido, é as cadeiras que o partido consegue, é a Sim, composição, né? Sem Então, dúvida mas alguma. é uma votação Não, muito expressiva, né? tanto é que em determinados partidos, nessa fase, 2010, elegeu-se com 47 mil. O PDT elegeu com 47 Quase mil. metade. E foi, o legal foi uma crescente, né? 22, Mas aí foi, para 60 e 80. mim foi bom. Foi bom porque aí me fez desistir da política daí para frente. Aí eu tirei o time. Hoje só assisto. Não pense em voltar. Não, eu continuo fazendo o meu trabalho. Hoje eu voltei a ser empresário, que eu já militava, né, como empresário, tenho meu trabalho. Então, mas política não mais. Apenas apoio os amigos, está de bom tamanho. Mas pensa, ele entrou como vereador e já foi. Eram 17 vereadores nessa época? Ou 12 ainda? 17. 17. 17 vereadores, o segundo mais votado entre os 17 e presidente da Câmara, logo de cara, né? Sim. E isso já é um baita prestígio. E 4 anos depois, prefeito, né? Vindo, assim, uma continuidade, fazendo parte, lógico, de um bloco que tem, né, tinha os mais de 30 anos. Concorrentes de peso. Eu concorri com o deputado Newton Lima, eu concorri com o Zé Carlos Torim, concorri com o Zé Aristeia. Então eu tinha uns adversários de peso. Peraí, vamos desenhar isso aqui. 2004. Claro que... Não, isso é 2004. 2004, eleição para prefeito de 2004, né? Então era Newton Lima, que era deputado federal. Era deputado federal. Né? Que é aqui da cidade, da igreja, Assembleia. Isso. Tinha o Zé Carlos Tonim, que é ex-prefeito e ex-deputado. Isso. E o Zé Aristeia, que era vereador comigo. Que era vereador, e mais do que isso, estava o governo Lula começando, sim, né? Então sim, estava em alta. Teve um apoio, em alta, né, do partido. Então foi uma eleição bem acirrada, né? E fui eleito com 35 mil votos. Isso foi uma eleição, assim, candidatos fortes. E a sucessão é complicado. A reeleição é um pouco menos complicada, digamos assim, do que a sucessão, né? Como é que foi essa escolha? Quando é que você falou, posso ser prefeito? Ou te falaram, você pode ser prefeito? Aí a ideia nasce em grupo, não depende só da sua escolha. Você precisa aceitar, tá? Mas a ideia nasce em grupo. Não dá para você simplesmente se lançar prefeito que sozinho você não faz nada. Tudo na política tem que ser feito em grupo, senão você não consegue. Mas não tem um dia que você está pensando ali, está almoçando e você fala, será que dá? Será que o grupo aceitaria? Como é que foi isso para sua mente mesmo? Né? Talvez não era o caminho, não sei, que você pretendia seguir, pretendia ir para a Câmara, né, ser deputado. Talvez falar, será que não é esse caminho? E acabou sendo, né? Sim. Mas foi exatamente, foi construído dessa forma, né? Então eu primeiro fui candidato a deputado, depois fui vereador, fui candidato a deputado novamente. E aí, normalmente, com essa trajetória e principalmente com essa votação, você não tem como escapar disso, entendeu? Nasceu aí. Mas nasceu de uma escolha de grupo. Não fui sozinho que escolhi, não. E é uma escolha complexa, né? Altamente complexa. Ser prefeito é uma responsa. Como é que é acordar? Eu imagino uma mosquinha assim. Acordar tendo a responsabilidade, é lógico que o prefeito não é rei, né? O prefeito não é um cara que chega e manda e desmanda. Tem funcionários públicos, tem secretários, tem equipe, tem assessores, enfim. Perfeito. Mas não deixa de ser o principal responsável pela cidade. Né? É responsável e de fato a responsabilidade é muito grande. E vem sobre as suas costas
não só a responsabilidade ali do momento que você está atuando, especialmente depois. Porque tudo que é feito na prefeitura durante a sua gestão, mesmo que você não faça diretamente, você se torna o responsável. Entendeu? Então, às vezes, você acaba respondendo aí processos por conta de coisas que aconteceram na administração. Você não estava diretamente ali responsável pelo problema. É um cara, de repente, que você nomeou que Tá lá administrativamente teve um erro, mas quem responde é o o prefeito. responsável. Então, o executivo hoje é muito difícil. É só para quem, de fato, gosta muito de política. Porque senão não é qualquer um que encara. Entendeu? Exatamente por conta dessas situações. Porque a tal lei da responsabilidade fiscal, ela veio exatamente para coibir os excessos, os erros, entendeu? Só que ela pega para mais, então ela pega, inclusive, quem não está diretamente ligado aos fatos que muitas vezes aconteceram, entendeu? Então, se um secretário ou mesmo um funcionário comete determinado deslize, mas a gestão é sua, então o responsável passa a ser você. E aí, por isso é que, se a pessoa hoje não gostar muito de política, não encara. Não encara. Eu tô fora. Sem chance de voltar. Sem chance. Já foi, né? Assim, no sentido de. Sem cumpriu, dúvida. né? Não, com certeza. Tem um sentimento Eu não tenho sentimento de rejeição, não. Ao contrário. Ao contrário. Eu acho que foi muito legal para minha carreira, para minha formação da minha própria. Porque a personalidade você forma a vida inteira. Entendeu? Então, isso é extremamente importante. Mas não voltaria. Não. Nem para síndico? Principalmente. Eu acho que é melhor ser prefeito do que ser síndico. Principalmente. Acho que o prefeito ganha um pouco melhor e tem menos dor de cabeça. Ninguém tá falando assim, vizinho. Não, brincadeira, prefeito. É uma baita responsabilidade. Hugo. Mas síndica é chato, deve ser chato. Já temos vencedores. Eu né? sabia. Não, foi muito fácil essa dica. Eu não tinha pensado. Na hora que você falou, fala aí, quem que ganhou o par de ingressos? Que já pode chamar no inbox pra ver. Já pra chama retirar, a gente lá no inbox do Indaiatubanos. O campeão, o cara que acertou aqui na lata, foi tão difícil. Henrique Granado. O cara jogou a granada ali, ó. Pum. Parabéns, né? Ou talvez ele seja da família Granado, que faz produtos de beleza lá. Nunca usou produtos Granado? Não, tô brincando. Não, é um sabonete. Sabonete, sabonete. álcool, essas coisas, né? Tem. Horrível, peguei sabonete horrível. Fala mal das marcas sim. E se a Granado estiver assistindo a gente? Desculpa. Ele A tá gente assistindo, faz, viu? Propaganda da Granado se precisar. Eu o quê? Eu não peguei ingresso. Se não pegar o ingresso, não adianta ganhar. Vou mandar mensagem inbox do Henrique aí. Henrique Granado. Pode mandar. Obrigado a todos que participaram. É 2 dias úteis, viu, pessoal? Quem não pegou, infelizmente. Vamos lá. E 2004 tem a construção para prefeito e tem também, em 2006, a eleição do Reinaldo para deputado federal, né? Também. E lógico que a cidade, o prefeito, lógico, quer ter um deputado federal. Sim, sem dúvida. Em Brasília. Nós tínhamos já o Newton Lima e depois o Reinaldo como deputado federal em 2006. É extremamente importante. O Rogério já vinha como deputado estadual, tem ajudado muito em Indaiatuba nesse quesito. E depois o Reinaldo como federal. Então, Indaiatuba tem sido privilegiada com relação à questão de deputados. É claro que o Rogério há mais tempo, mas o Newton Lima foi, o Reinaldo foi. Hoje nós temos aí o Bruno Ganem, temos o Ricardo França. Temos também a mãe dele também. A mãe do Bruno Clarice, também, né? que é estadual. E agora temos um outro que mora aqui também, que é o Bruno Lima, né? Bruno Lima, também verdade, bem lembrado. Muito bem votado, acho que 400 mil votos. Entendeu? Foi o sexto mais votado, né? Então, Indaiatuba está muito bem representada como deputados aí. Isso é extremamente importante para a cidade, porque o deputado tem essa sensação de levar os problemas para o Estado ou para a Câmara em Brasília. E é claro que trazer recursos
E essa interlocução, o prefeito tendo um deputado na interlocução, seja com as secretarias ou seja com os ministérios, ajuda muito. É extremamente importante. É importante para o prefeito, então, ter alguém para ligar em Brasília, por exemplo. Claro. Ó, claro. a gente tá... Dá para conseguir alguma coisa na Sim, educação, é um na representante saúde. direto lá, que tem lá os seus funcionários que vai despachar direto nos ministérios, então facilita. É claro que o que precisa hoje, a cidade o que tem que ter é projeto. Se você tiver projeto de várias naturezas, né, você facilita o trabalho, mas você tem que ter alguém que apresente esses projetos. E o papel do deputado é esse. Isso é extremamente Eu vi importante. uma vez, eu acho que uma entrevista, acho que foi do Reinaldo falando sobre isso. Que Indaiatuba conseguia verbas de fora por ter projeto. Por ter projeto. É isso? É. Tipo, tem, digamos, tem dinheiro, mas tem dinheiro para projeto. Projetos corretos. Corretos. E projeto é coisa detalhada, não é assim de qualquer jeito, ó, eu preciso fazer uma praça, não é isso. Você tem que ter projeto de detalhes. É para uma escola, é para uma praça, é para um... Enfim, para qualquer tipo de prédio que você queira fazer, você tem que ter projeto em detalhes. Esses ministérios, eles já têm os modelos todos. Só que tem muita cidade que não tem gente capacitada para seguir isso. E Indaiatuba sempre teve. Então ajudou muito. 2, né? O senhor lidou como prefeito com 2 deputados, Sim, né? Durante algum período ali. Sem dúvida. Para ser deputado. Prefeito e deputado, né? Uhum. Inclusive, falando em projetos, um dos maiores projetos da época do seu mandato foram as galerias pluviais do Califórnia do Cidade Nova. Foram feitos durante o seu governo. Foi um trabalho extremamente importante porque acontecia enchentes, especialmente na Cidade Nova e no Califórnia também. Enchentes que as pessoas perdiam os móveis, porque entrava para dentro das casas, e era complicado. E nós resolvemos bater de frente com isso, fizemos o projeto e fomos buscar recursos. Foram, acho que cerca de 30 milhões essa obra da Cidade Nova. Eu já perdi uma Havaiana lá já. Mas ela era extremamente importante, entendeu? E graças a Deus nunca mais tiveram né? problema. São obras que nem todo político quer fazer. Como é obra que não aparece? Não aparece. Né? Mas a gente tem que fazer, né? Não tem, o que você não pode é todo ano você ter o mesmo problema e não sanar o problema, entendeu? Então resolvemos. Não aparece, mas assim, a pessoa que tem a casa alagada... Sim, ela lembra todo ano. Problema, né? Ela lembra todo ano. De repente, alguém se machuca, né? Com certeza. Então, são obras que não aparecem, mas para a população ali fazem total diferença na qualidade de vida delas ali, né? Com certeza. Muitas obras importantes aconteceram nessa fase aí. Inclusive Caminho da Luz e Vitória da Conquista, que são bairros que surgiram nessa época. O Caminho da Luz e o Vitória, ele nasceu na seguinte conformidade. Quando nós assumimos em 2002, quando nós assumimos em 2004, nós tínhamos um foco de favela em Indaiatuba, o único foco de favela que existiu em Indaiatuba, lá no Oliveira Camargo. Eram 36 barracos. Em 6 meses, nós conseguimos a verba, o Rogério ajudou nisso, na consecução da verba, nós conseguimos a verba, nós construímos 36 casas no próprio Oliveira Camargo, só que do outro lado, ou seja, logo na entrada aqui do bairro, a gente conseguiu uma área e construímos 36 casas. Em 6 meses a gente foi lá, fez a mudança desse pessoal, conforme ia mudando, botando a mudança no caminhão para ir para uma casa nova, a máquina já ia derrubando os barracos e a gente simplesmente urbanizamos a área lá e acabou, nunca mais nós tivemos problema. Aí nasceu a ideia de pegar as famílias, primeiro foram 100 famílias mais pobres e a gente fazia o Caminho da Luz. E fizemos o Caminho da Luz, construímos as casas e entregamos para o pessoal. E depois foi o Vitória da Conquista aqui na saída para Montemor, também no mesmo estilo. Então, eu acho que foram 2 projetos sensíveis, extremamente importantes para
nós levamos em conta, através de um critério da Secretaria do Bem-Estar Social, das famílias mais necessitadas, não era por sorteio, não era nada, eram as famílias mais necessitadas mesmo do município. Porque aquelas casas que a gente fez depois, muitas casas aí fez através dos outros programas, então era por sorteio e tal. Agora essas aí não, essas aí foram as famílias mais necessitadas. Quer dizer, tinha um cadastro na prefeitura. Isso. Tipo não só cadastro, como uma análise criteriosa dos assistentes sociais para saber quem era que de fato necessitava. A Venena comentou aqui, ó, fui contemplada no caminho da luz. Olha aí. Que legal. Isso Bacana. faz a diferença, né? Que a pessoa... muita gente fala mal de favela e realmente, eu acho que ninguém mora na favela porque quer, né? Meu sonho é morar numa uma casa que não é casa, num lugar que não é lugar, né? Que não existe oficialmente, né? Acaba sendo uma necessidade e essa solução na época foi muito boa de ter essas pessoas ali falando, não, peraí, vamos tirar vocês daqui, mas vocês vão para uma casa, não vamos simplesmente expulsar, né? Sem dúvida. E foram para um lugar digno, né? Então, com toda assistência, e aí escola próxima, posto de saúde próximo, então, enfim. Foi, pelas minhas contas, um trabalho rápido, né? Até. Foi. Nós conseguimos Teve que ser também, rápido, logo né? em 6 meses a gente fez isso também, entendeu? Ela completou. Próximos 6 meses. Desculpa, ela completou aqui, ó. Agradeço pelo resto da minha vida. Amo esse lugar. Que bom. Ela falou aqui. Isso é muito legal. Parabéns. E programa habitacional sempre dá muito certo, né? E não tem como errar em programa habitacional. Vai acho sempre que a mudar gente- a vida de gente, né? E foram iniciativas que a gente tomou e isso foi de foro íntimo, de fato, não tinha nenhum programa, não vou buscar. Vamos fazer, ponto. E fui buscar recursos conjunto a empresários, a prefeitura ajudou com mão de obra, enfim, fizemos. Não dependeu de fora. Foi Não. uma coisa daqui. Exatamente. Daqui para aqui. Isso é legal também. Inclusive com a ajuda de empresários daqui, entendeu? Chegou e falou, ó, pode ajudar, você pode ajudar. Você fala, não posso, ajuda um pouco aqui. Vamos fazendo. Isso é legal. Teve um dia que em Indaiatuba, em uma hora, em uma hora, no Pimenta foram plantadas 54 mil árvores. Como é que foi essa ação, essa organização? E como é que foi essa ideia de fazer esse mega plantio na época? Durante a nossa gestão, eu sempre tive uma paixão aí pelo meio ambiente, entendeu? Sempre gostei de plantar árvore. E a gente plantou muita árvore, não só no Parque Ecológico, mas nas praças, parques, enfim. Parque das Frutas e por aí. Só que nós levantamos uma ideia de quebrar um recorde. Inclusive era um recorde de Guinness. A cidade que plantaria mais árvores em menos tempo. E a gente conseguiu plantar 54 mil árvores em uma hora. Caramba. Ninguém quebrou ainda esse recorde? Na verdade é assim, ó, é claro que nós tentamos a todo custo ir para o Guinness de novo, mas assim, acabou não sendo registrado. Eu não acredito, em uma hora eu não acredito. Agora você fala assim, mas pô, como é que você conseguiu plantar 54? É claro que preparamos o terreno, deixamos tudo pronto, o plantio foi feito em uma hora. Nós levamos escola, levamos muita gente, levamos cerca de 10 mil pessoas para o evento. Bastante. E plantamos e fizemos o que tinha que ser feito. Plantar, dizem que tem que, como é que é acreditado? Tem que ter filho, plantar árvore e escrever um livro. O livro tá escrito já? Também. Também? Perfeito. Isso é legal. A vereadora Ana Maria, o Zé foi o melhor prefeito de Indaiatuba. Abraços. Obrigado. A vereadora Ana Obrigado. Maria. Um abraço também. O Paulo Ricardo pede pro José falar pro Reinaldo ir aí no podcast. Então, gente, a gente convidou Vem, Nogueira, vem. Não só o Reinaldo Nogueira, o Rogério Nogueira, o Gaspar também e o Bruno Ganem. Esses 4 tiveram problemas na agenda. Então não encaixou, né? Por exemplo, o prefeito tá fazendo as festas de final de ano nas escolas, tá? Com compromissos. A agenda agora é muito A agenda é complicado. extensa. Então, assim, não dá. Então, uma próxima oportunidade que a gente fizer uma nova leva de entrevistas
com certeza, tomara que dê pro tanto o Rogério, o Reinaldo, o Gaspar, também o Bruno, de virem aqui. Essa semana a gente ainda tem entrevista, amanhã, quinta, mas esses que eu falei aqui não deu por conta da agenda, que é complicada. Essa época é para Corrida, prefeito. né? Corrida, Para o né? político é a época mais complicada. É a época de formatura. Tem que ir escola por escola. Sim. Isso é corrido mesmo. Que horas, eu querendo saber detalhes, né? Que horas que acorda o prefeito, que horas que vai dormir o prefeito. Você foi prefeito na época que não tinha WhatsApp, né? Tem noção do privilégio de ter sido prefeito numa época que não tinha o WhatsApp pro pessoal ficar te mandando mensagem. Não tinha. De madrugada. De fato não tinha. Mas eu sempre acordei muito cedo. Tá? Eu durmo cedo, mas acordo cedo. Eu acordo por volta das 5 horas da manhã. Entendeu? A minha vida começa às 5. E também, quando prefeito, eu dormia um pouco mais tarde, porque até pela situação. Hoje, 9h30, 10 horas, já fui. Não precisa ficar acordado até muito mais depois disso. Mas eu imagino, enquanto prefeito, que tem uma preocupação, né? Sim, de deixar a coisa pronta, de claro. tentar fazer as outra, coisas correrem. o prefeito assina muito documento. Nossa. Então você tem o tempo todo, você tem responsabilidade de ficar assinando documentos. Pilhas de documentos. Existe até uma conversa no sentido, mas e aí, você lê tudo? Tanto é que eu tinha pelo menos 2 que ajudavam a ler documentos para você não assinar de qualquer jeito, entendeu? Porque você não consegue ler tudo que você assina, porque é muita coisa. Você imagina a administração, hoje eu não sei quantas pessoas tem na administração pública. Na minha época acho que era cerca de 4.000, alguma coisa assim. Hoje deve ter muito mais. Enfim, é gente produzindo documentos o tempo todo e o prefeito assinar. Então a responsabilidade é muito grande. Então você tem que ter calma também, ter tranquilidade, poder descansar um pouco para você no outro dia estar preparado, senão pesa. E demanda, né? Imagina Claro. o secretário falando, preciso que você venha resolver tal coisa. Preciso que você venha... Todo mundo pede, né? Todo mundo quer sua presença. O munícipe pede, você está Pede. tomando café na padaria, o munícipe Todo viu? mundo. Lá no meu bairro tem uma árvore. Todo mundo. Mas é normal. Tem como você mandar cortar? É normal. Né? Tem, né? Mas Tem. Normal. não sou eu que corto, né? Tem até, inclusive, é uma discussão até filosófica. Tem alguns prefeitos de cidades menores, né? Até um que ficou muito famoso, que ele mesmo que ia lá e pintava Isso. e não sei o É quê. cidade pequena também. Cidade pequena. E aí o Ele pessoal falava, é digno de louvor, mas era cidade pequena. Colatina, né? Isso, eu Isso. acho que era. Coletivo. Todo prefeito devia fazer isso. Peraí, gente, prefeito... Não é bem assim. Não é bem assim. Imagina o prefeito indo lá fazer massa, pintar. Isso pode ser simbólico em algum Sim, momento, né? sim. Mas o prefeito, ele tem as equipes para isso, não né? é sempre que dá tempo. Imagina deixar de fazer os documentos lá, decreto, pagamento. O prefeito assina os pagamentos. E, sei lá, 6 mil funcionários que deve ter, Não. de 5 e 6 mil, de 6 mil pessoas. Então, assim, que vai atingir 20 mil, porque tem filho, tem Claro. família. Então, assim, a assinatura de um É prefeito complexo, é complexo, né? Ah. Na época, a estimativa era 400 milhões de Se não me falha a memória, de era. arrecadação, né? Era. 400 milhões é dinheirão. Hoje é 1,5 bilhão. É uma baita responsabilidade, É né? grande. A assinatura do prefeito vale, é lógico, é simbólico, né? Não tem esse dinheiro. A gente fala 1 bilhão, parece que tem um cofre cheio de dinheiro. Não, esse dinheiro é corrente, enfim, banco, tal. Mas 1 bilhão, a assinatura do cara vale 1,5 bilhão. A minha assinatura não dá nem pra tomar uma. Assinatura eu fizer, o banco vem atrás. Fala assim, escuta, vem cá, vamos conversar. Você tem que pagar uns negócios aqui. Muito bem, o Altair fala veredas. Eu acho que é a hora que a gente estava falando do Veredas da Conquista. Queria voltar um pouquinho pra sua Veredas da carreira. Conquista, exatamente. Isso, cadê aqui? Sua carreira militar. Você fez parte durante algum tempo da cavalaria da Polícia Militar, não é isso, né? Eu quando me formei segundo tenente, eu fui para a cavalaria. Fiquei 2 anos na cavalaria, no regimento. Trabalhando no regimento é choque, né? E, apesar de que eu fui instrutor também lá na escola de soldado dentro do próprio regimento.
Então era bem maleável. Dava instrução e montava os cavalos. Montava 5 cavalos por dia. Eita. Como que é esse treinamento? Não doía, não. Imagino que não é fácil, né? Não, mas a vida é essa, né? Lá, por exemplo, a vida era essa. Você, como oficial de cavalaria, é claro que você tinha gente à disposição para te ajudar ali também, né? Tudo isso, né? Você não é montar cavalo, você pegar um cavalo pronto para montar é uma coisa, outra coisa é você ir lá buscar o cavalo, encilhar, tá, preparar e tudo demora. Mas a gente tinha essa prerrogativa e treinava. Eu treinava 5 cavalos por dia, tanto cavalo de policiamento como cavalo depois para esporte também, que entre o policiamento, para brandar um pouco, a gente fazia alguns esportes equestres. Tinha um xodó? Tinha algum preferido lá? Não tem, né? Na época, por fases. Mas você tem. Você Pé de tendo. pano. Tinha um pé de Você pano. acaba tendo. Cada policial tem um cavalo fixo? Como é que funciona? Normalmente é. Isso não quer dizer, não é regra. Mas assim, normalmente é para você, até para você cuidar do seu cavalo, porque há uma proximidade do cavalo com o homem, entendeu? E isso facilita muito o trabalho. Então tem. Confiança também com o animal ali, né? Claro. Porque o choque, né, quando precisa, é parte do trabalho dele também tá ali em situações complicadas. Eu e tem me que controlar lembro- o cavalo, né? Eu me lembro de uma ocasião, eu era oficial laranjeiro. Sabe o que é laranjeira, não? Oficial laranjeiro é o oficial que dorme no quartel. Eu morava em Ribeirão Preto, como segundo tenente, e eu dormia no quartel. Eu morava dentro do quartel, morava no regimento. Entendeu? Só que quando você mora no regimento, você está procurando serviço, né? E o Zé tá dormindo lá, vai buscar ele, né? E Tipo aí, isso. num determinado dia, tava tendo um jogo no Pacaembu, Corinthians e Francana. Nunca me esqueço disso. E aí me chegou o oficial de dia, bateu na porta, e eu tava dormindo, tinha almoçado, tava descansando. Bateu na porta e falou, teu cavalo tá pronto. O pessoal, ele chamava de Bigão, ele chamava de Bigão. O Bigão era um caminhão enorme que cabia, não me lembro se 16 cavalos, 10 cavalos, um negócio assim. Caraca, Entendeu? bastante. Falou, a tua equipe tá pronta, só tá esperando você para comandar. E só tem você no quartel, então é você, não tem outro. E tá acontecendo lá uma balbúrdia lá no Pacaembu. Nossa. Tá bom. Só que eu tava treinando um cavalo novo aquela semana. E ao invés de ele pegar o meu cavalo de policiamento, cavalo já macetuso, né, aquele tranquilão, Pegou as piras. me pegou o cavalo novo. Nossa, na hora que eu cheguei, que eu vi, não tinha o que fazer, porque eu já estava lá, né? Eu simplesmente caí para dentro do big e eu fui descer o cavalo e tava lá. Aí eu montei e vi um pessoal com uma fanfarra para cima da gente, tentando derrubar a gente dos cavalos, entendeu? Porque tava tendo briga de torcida. Olha, foi fácil não. A primeira, eu precisei mandar desembainhar a espada para poder fazer frente para a massa, né? Porque senão eles derrubavam a gente, né? E as 2 primeiras espadadas foi na garupa do cavalo para poder acender ele para ir para cima, senão... Mas aí foi tudo bem e tal, a gente dispersou a massa lá e deu tudo certo. Vocês usavam aquele... Como que chama aquele escudo? É escudo humano que fala, né? O escudo você usa quando você está a pé. A cavalo não, a cavalo você usa espada. Entendeu? Espada, mas é uma espada... É uma espada de ferro, espada de aço, né? Só que ela não tem corte. Entendeu? Entendi. Ela é levemente torta, goivada, a gente chama, né? Levemente torta. Mas se der uma nas costas de alguém, não vai querer tomar outra, não. Não precisa ter corte, não, nesse caso. Não vai querer tomar, não. Corte rápido. Pra que cortar? Não precisa cortar, só uma, né, ali. Mas enfim, era policiamento de choque, não tem, a alternativa era essa, era você encarar. Quando que é decidido, lógico que deve ter vários critérios, se vai o choque, se vai, pessoal, a cavalaria ou se vai a pé, tem critérios para se decidir.
Aí existe um comando, principalmente em caso de jogos, existe um comando específico que decide isso. Normalmente é um oficial superior, de major para cima, que está lá e pedindo esses reforços. Então aí vai pedir o reforço do próprio choque, ou da cavalaria, ou enfim. Nesse caso era cavalaria porque já estava na parte externa do estádio. Entendi. Então, eu acabei Vai ser algum critério específico? É muito do líder que tá ali. Sim, não tem um sim. critério, se for muita gente, é na uma verdade, coisa. Se for você pouca, vai é outra. ter todo mundo de prontidão. Se Tá. precisar, Se chamou. precisar, você chama. Tá lá no quartel. Tá de prontidão lá. Se chamou, tem que comparecer. Os batalhões de choque sempre tem prontidão. Tá? Sempre que você precisar em algum lugar da cidade de São Paulo, lá especialmente, ou até do estado, mas especialmente na cidade de São Paulo, se acionou choque, aí o oficial superior que estiver de dia, ele vai definir, vai decidir quem é que vai e vai chamar. Meia hora tá no local, às vezes menos, às vezes dependendo do local. A gente vê às vezes quando o cavalo sobe, né? Com as Sim, pernas empina. assim. Como é que empina, né? Como é que isso aconteceu com você? Já, muitas vezes. Muitas vezes. Mas a gente estava preparado. Sabe como é que era o treinamento de cavalo, do choque no picadeiro? Treinava o cavalo soltando o rojão nos pés. Eita. Nossa. Assim, nos pés não, na areia, né? Do lado. Mas soltava o rojão e aqui. Pra ele assustar. Você estava com 100 cavalos em forma, treinando. E soltando o rojão para eles acostumarem com aquilo, para não ter problema de recuar na hora do treinamento, de fato de algo real, né? Algo que não seja fictício. Nossa. Ah. E não tem aquele negócio de 8 segundos, né? Não. Tem que ficar Tem que muito ficar. mais que 8 segundos ali. Tem que Controlar ficar. o bicho, né? Claro. Você deve ter vivenciado, assim, muitas histórias que marcantes, né? Tem alguma que Não, te marcou? Não, eu lembro de. É claro que sempre marca, assim, mas eu me lembro de algumas coisas assim, folclóricas, vamos chamar assim. Na época, quando eu era segundo-tenente, o governador era o Paulo Maluf. E o Paulo Maluf tinha 3 cavalos no regimento dele. Ele mandou para lá porque ele ia, ao final de semana, ele ia lá montar. Ele ia treinar. Fazer o esporte dele, né? Afinal de contas, era governador e precisava fazer o esporte também. Imagina, Paulo. Nossa, eu não sabia que ele... Não, ele ainda era... Depois, hoje o Maluf está bem de idade já, mas na época ele fazia. E aí o oficial de dia ia lá preparar os obstáculos para ele saltar. Nossa, eu assisti um tombo dele, mas tão... Ele veio galopando, o cavalo deu uma freada, uma refugada, ele saiu sozinho, assim, bateu de costas. Então são coisas assim, né? Eu vou lá socorrer e tal. Ih, queda de cavalo é perigoso, né? Nossa. Mas jeito, nesse dependendo. caso aí foi tranquilo. Tá? Por mais pra vocês darem uma risada ali. Foi. Enfim, são coisas pitorescas que acontecem e você... Guardado, né? Quanto tempo Mas leva? na hora você conseguiu disfarçar. Tive que disfarçar, claro. Imagina ele caiu e falou, precisava fazer uma Roberto Marinho aqui também e uma não sei o quê. Fui eu que fiz essa pista aqui. Que ele era dessas, né? Né? Tá vivo ainda. Jorgeão Sincero, parabéns, José Onério, grande prefeito e um homem de palavra. Aí, Jorjão. Jorgeão, vocês trabalhando juntos, né? Abraço aí, Jorjão. Tem aí? Ah, não, o pessoal entrando aí, né? Quanto tempo? Eu sigo no cavalo aqui, mas já eu não quero cair do cavalo. já eu tiro meu cavalinho da chuva. Quanto tempo leva do início de treinamento para cavalaria até falar assim, não, ok, o policial está pronto para operar, digamos assim? 6 meses. 6 meses de treinamento? 6 meses. Diário, assim, né? Você tem a escola normal e treinamento a cavalo, entendeu? Todo dia. É bastante, pouco, né? Todo 6 dia meses, um pouco. Começa no cavalo? Hein? Começa no cavalo? Não, você faz os dois. Tem a escola normal e treinamento a cavalo. Um pouco por dia. Vai ficar bom. Ah, você tem que ter no currículo, então. É obrigatório? Não, assim... Eu digo assim... Se você for policial de cavalaria, é obrigatório.
obrigatório. Assim. Não, assim, mas o policial obrigatoriamente precisa passar pela cavalaria. Não, não. É uma escolha. Por exemplo, por que eu fui para a cavalaria? Nós, no Barro Branco, a gente tinha uma equipe de cavalaria. Quer dizer, tem aula de cavalaria. Além da aula, eu participava da equipe de cavalaria. O que é uma equipe de cavalaria? Porque você tinha equipe de judô, você tinha equipe de taekwondo e tinha equipe de cavalaria. Então eu sempre gostei de cavalo. Então eu era da equipe. E na equipe eu montava todo dia quase. Aí acabei sendo o primeiro colocado em cavalaria. Porque a academia ela premiava isso. Ou seja, existia um primeiro colocado da academia, né? E existia um primeiro colocado de cavalaria. Entendeu? Eu fui o 33º da academia, de 150. Mas fui o primeiro de cavalaria. Adivinha para onde eu ia? Ia para o bombeiro? Eu não ia. A hora da classificação, ao invés de eu ser classificado num batalhão de área, ou no bombeiro, ou até no interior, eu fui classificado na cavalaria. E aí, para mim, também era o que eu queria na época. Não, por ter ficado em primeiro foi uma dedicação ali, né? Exatamente. Agora, o soldado normal na Polícia Militar, a não ser que ele vá fazer escola na cavalaria. Senão, ele pode eventualmente ser transferido para a cavalaria, mas não é normal. E a polícia, a gente fala polícia militar, a gente, claro, lembra do policial e tal, mas ela é muito. Tem vários setores, né? Sim, Cavalaria, tem banda, né? Tem a parte musical, tem a parte administrativa, gente que não faz rua, Claro. que faz, lógico, precisa ter a retaguarda, Copom, né? O pessoal que atende. Exato. Bombeiro, que é importante lembrar que os bombeiros são policiais. Policiais militares, rodoviário, florestal. Rodoviário, florestal, São isso policiais são todos militares. policiais militares, né? Entra um leque enorme. Então a pessoa fala, policial é o cara que fica na viatura, que prende. Não necessariamente, né? Claro que ele está preparado para isso, mas não necessariamente. Verdade. Aliás, diga-se de passagem, por causa do trânsito, a gente tinha um chamado Clube do Apito, isso no trânsito. O que era Clube do Apito? A gente se reunia uma vez por mês para jantar. O pessoal que trabalhava no trânsito, os oficiais, se reuniam uma vez por mês para jantar fora e tal. E isso perdurou no tempo. E eu fui convidado agora para quinta-feira próxima, um jantar em São Paulo, do pessoal atual, mais os que passaram por lá, entendeu? Então a gente vai encontrar com gente lá que trabalhou comigo há 25 anos atrás. Existe o grupo do apito? Clube do Apito. Mas hoje no WhatsApp? Existe? Não, existe. Tipo o pessoal que estudou junto, né? Trabalhou junto, trabalhou no junto. trânsito. Trabalhou no trânsito. Que legal, né? Então eu vou lá no Compadre, lá no Center Norte. Olha que legal. E aí trabalhou junto, vai lembrar a história. É igual médico se reúne e fala de quê? De paciente, policial se reúne e fala de quê? Das operações, das experiências. Claro. E aí, como é que tá lá? Nunca mais vi fulano, não sei o quê. Quem separou, quem casou, quem teve filho, quem teve agora, né? Neto, enfim. Exato. Você, quando prefeito, já pensou em trabalhar a cavalo? Você que é apaixonado por cavalo? Não, mas na época, você vê que, em razão de ter passado por cavalaria e tal, eu acabei criando aqui a hípica. Eu tive a hípica aqui, construí uma hípica aqui em Indaiatuba, fiquei com ela durante anos, administrei ela durante anos. Agora acabou, agora desmanchamos tudo, vai ser loteamento. Mas eu montei a cavalo aqui há muito tempo. E em Indaiatuba tem uma tradição de cavalo, né? Tem. Eu veste ali. Tem de polo, tem de cavalo, de romaria, de gente que gosta. Sim, de tudo. De vários níveis de cavalo. Verdade. Fãs e de cavalos. A hípica, cara, faz tempo que eu nunca mais ouvi falar. Eu não sabia que tinha acabado. Abriu um portal, falou hípica. Eu falei, hípica? Olha só. Eu lembrei disso. Eu não sabia. Lembrou que tinha lá, né? Lembro. A gente fazia provas e tal. Então fui eu construí tudo aquilo. Ai, que legal. O lado empresário também. Sim, o lado empresário surge quando? Qual momento? Bom, eu sempre tive um veio empresário, tá? A vida inteira. Comecei porque eu tenho origem no sítio.
E tanto é que eu tenho lá a propriedade rural até hoje. Lá em Cajuru, É, na região ali. Serra Azul e Santa Cruz da Esperança. Santa Cruz da Esperança era distrito, hoje é cidade, que é distrito de Cajuru. Então, e depois eu parti para o lado de loteamentos, entendeu? Então, hoje eu trabalho com isso. Tá? Tem a parte rural. Eu tenho um sítio aqui em Indaiatuba que eu tenho a hidroponia. Eu forneço verduras folhosas, mas tudo hidropônicas. Tá? Forneço para algumas redes de supermercado. O que é hidropônicas? Hidropônico é o cultivo na água. Então eu planto, por exemplo, hoje eu planto 10 tipos de alfaces diferentes. Entendeu? Nossa. Na água. Na água. Rúcula e agrião. Entendeu? E eu forneço para algumas redes de supermercado, mas muito em Campinas e São Paulo. Entendeu? Mas eu processo, lavo e vendo pronto para consumo. Então tem esse lado também. Olha que legal. Sim, não, isso é legal. Mostra que na formação você aproveita todos Aqui as eu tenho, nuances da formação, né? eu fabrico, eu tenho uma marca naturalmente, mas eu faço a marca Oba também. Como que chama a sua marca? A minha Sala Mais. Sala Mais. Mas eu fornecia para o Oba já há algum tempo. Uhum. E aí, num determinado momento, o Oba se eu não queria fazer a marca dele. E hoje eu produzo a marca Oba para ele. É mais para essas redes, né? Oba, Pão de Açúcar, né? Essas redes mais... Essas que você vê no O de comercial, as hortifruti. frutas, hortifruti, folhosas, você fala, nossa, até o cara que não gosta de salada, olha assim. É isso aí. Tem a mão de um indaiatubano ali. Agora Tem a vamos mão. falar. Terras indaiatubanas é Indaiatuba, não é? Indaiatuba. A plantação. É aqui não, Mato Dentro, perto ali do Montreal. Então brota aqui, mais do que isso. Não é mais do que mãos, é o que sai da A nossa gente terra. produz e processa. E é um material delicado, né? Delicado. Delicado. É claro. Tem gente entrando aí, eu vi o Jailson, Joy, isso? Carla. Carla Midori tá aqui, o Wagner, a Malu, o Fábio Felipe Bernardo tá aqui, o Anderson, tem muita gente entrando, Joyce, Henrique, pessoal tudo assistindo aqui, acompanhando. Que bom. Foi no seu governo como prefeito que começou a barragem do Mirim e a extração de tratamento do Pimenta também? Na verdade, essas obras, elas vêm ao longo das administrações. Então, a gente investiu bastante nessa fase, tanto na ETA do Pimenta, como na época a barragem do Mirim estava ainda no processo de desapropriação das áreas. Nossa, bem no entendeu? começo. Conseguimos lá uma emenda de bancada na época para a barragem. Enfim, a gente vem trabalhando. O prefeito tem que dar sequência a tudo aquilo que vem acontecendo na cidade. Por exemplo, vou dar um exemplo para você parece que é tão longe, né? Mas o Jardim Brasil, por exemplo, a gente que asfaltou, não tinha asfalto no Jardim Brasil. Nossa. A Morada do Sol, final da Morada do Sol não tinha asfalto. A gente que terminou o asfalto, né? Ali nas ruas 90, tudo não tinha asfalto. O Parque Corolla, então tudo foi feito nessa. Então é uma sequência de trabalho, de serviço, e os prefeitos vêm fazendo isso ao longo do tempo. Então por isso que Indaiatuba hoje está uma cidade aí maravilhosa. É bem equipado, você pensando no Parque Corolla, para quem mora ali, por exemplo, tem a escola Nunziata, que é estadual. Aí o Parque Corolla ele tem piscina ali em cima, desce tem a quadra coberta, desce tem uma parte de saúde, lá embaixo. uma espécie de concha acústica ali, Isso. um palco, e termina no saúde. Então tem esporte, qualidade de vida ali e saúde em geral. Perfeito. Tudo numa praçona só, né? É integrado. E aquilo ali era um buracão. Um buracão. O Croco comenta aqui, ó, fim das enchentes na Cidade Nova. É, que a gente tava Deu falando agora, continuidade né? às obras aqui, ele falou comentou. sobre isso, Sim, né? Falou Isso. sobre isso. E eu é uma coisa que o povo... qual que é o... Marcou, né? Eu desame, é isso? O de Sami. Eu desame. Boa noite, eu desame, pra você também.
Como que foi pensado esse Parque Corolla na época? Tinha esse buracão, obviamente. O Parque Corolla, a gente tinha uma proximidade muito grande com a Toyota, então foi em homenagem ao Corolla da Toyota, e a Toyota nos ajudou lá na construção disso. Parceria A Toyota ajudou na construção também. Parceria público-privada, entendeu? E beneficia a população. Curioso que do Parque Corolla você vê a Toyota. Com certeza, tá Você bem consegue na cara olhar, do gol. ver ali. Bem na cara do gol. Né? Isso é legal. E agora não sei se vai dar pra ver muito, que tem a construção ali do Centro Esportivo Novo, né? Sim. Que vai ficar pronto, acho que no final do ano que vem ou no outro. E aí vai ter um novo equipamento ali, mas a cidade vai crescendo, né? Vai. E cresceu muito, né? Desenvolveu muito. Tem uma pessoa falando aqui, ó. O Eudessam tá querendo falar alguma coisa? É só falar, Eudessam. Eu quero falar uma coisa importante. Fale. A gente vai ler. Fique à vontade. Aí a gente vai ler. Tem uma tradição, acho que em alguns países, mas que tem presidente há mais tempo que a gente, né? Que tem as democracias mais antigas, de conselhos de ex-presidente. Até oficialmente, né? Por lei. Você acha que é positivo a gente pensar em conselho, por exemplo, de ex-prefeitos? É óbvio que é o prefeito que chamaria, né? Sim. Tá na mão dele, mas seria legal ter isso? Sim, legal sempre é. Mas é difícil ocorrer. É difícil. Até porque, normalmente, quando o prefeito assume, ele, principalmente os prefeitos novos, ele vem acanhado e tal, mas daqui a pouquinho ele acha que é ele, ponto, e então não acaba ouvindo ninguém. Mas seria extremamente importante se as cidades, o próprio estado e o país tivessem um conselho de ex-prefeito, de ex-governador, de ex-presidente. Por quê? Porque é gente que já lidou com os problemas, gente que sabe o que está acontecendo, onde aconteceu, para não errar, às vezes, uma situação de novo, né? Porque às vezes é errando que você acerta. Então, isso seria o ideal, mas não é o que ocorre, tá? O cara senta lá. A gente é ser humano, poxa. Você ganhou uma eleição, imagina. Qual que é a emoção de ganhar uma eleição para prefeito? É grande. É grande. Ganhar e ainda com, a gente falou aqui, dos candidatos que tinha na época. Deputado, um cara apoiado pelo partido que estava na presidência. Foi um divisor de águas ali, imagino, né? Porque não perde a primeira, a segunda vence e essa terceira já é para executivo, né? Sim. Não tenho dúvida. Mas tudo é grupo, né? E a gente fazia parte do grupo. Eu fiz parte do grupo do Reinaldo desde o início, então foi altamente interessante. Desde o começo da sua vida política, já é dentro do grupo do Reinaldo? Sim, foi. Sem dúvida. Fui convidado por ele na primeira gestão dele para prefeito, ele me convidou para ser vice dele. Eu não aceitei porque eu estava na polícia, entendeu? Agradeci. Já teve o convite para ser vice. Aí depois eu voltei, vim como vereador, e aí sim. Então eu tinha uma proximidade na época. Tá? Então já tinha, de certa forma, eu acho que expectativa de sucessão, né? Quem conversa para ser vice... Mas né? da parte dele, né? Da minha parte eu tava ali cumprindo tabela. Depois, lógico que depois veio o Gaspar, a cidade evoluiu e tal, mas dentro dessa construção você continua nesse conselho de grupo? Não, como é que tá a sua proximidade? Não, eu tenho amizade com todos eles, sem dúvida alguma, mas assim, politicamente não. Politicamente hoje estou neutro. Tá aposentado da política? Sim, com certeza. Claro que, de repente, o prefeito te chama, você pode conversar. A gente conversa, discute e tal, mas assim, não estou ativo nessa. Tanto é que eu quis sair, então foi uma decisão minha. E aí eu fiquei fora. O pessoal te chamou de volta depois? Volta! Sempre tem pessoas que te incentivam a voltar. Mas quando você tomou a decisão e ponto. Muito bem. O Eudessam tá relatando um caso. Eudessam, manda uma mensagem inbox, porque é um caso até para questionar autoridades, não tem a ver com a entrevista em si,
Aí você manda, por favor, no inbox pra gente olhar, o El vai te responder lá depois, tá bom? É importante, eu dei uma lida por cima, parece que é um caso importante, mas aí precisa de uma orientação e tal. Eu achei até que uma nova pergunta, como não é, aí você manda no inbox pra nós. Falamos do policial militar, do vereador, do presidente da Câmara, do prefeito, mas eu acho que ele tem um papel que ele cumpre que parece que é novo aí, mais ou menos, que ele gosta bastante, que é ter filhas que são influencers. Como é que é ser pai de influencer? Não é que eu gosto, aconteceu, né? Então, as minhas filhas, de fato, elas hoje são influenciadoras na mídia digital, entendeu? São empresárias, as duas, começou com a Ana Paula e depois a Ana Marta se associou à Ana Paula. Então hoje elas têm uma empresa de marketing digital e são influenciadoras, sem dúvida. Graças a Deus são profissionais que deram certo, né? E estão aí no trabalho, inclusive já partindo para o internacional aí. Olha que da hora. Isso é legal, e é um trabalho parece que de um bom tempo, né? Não começou... Já, elas já têm aí, eu acredito que uns 10 anos já de carreira, entendeu? E vem de cursos online de empreendedorismo. Só que está numa situação de alta capacitação, né? A Paula começou, na verdade, ela começou como professora, né? As duas se formaram e fizeram pós-graduação na Austrália. E aí voltaram. A Paula foi ser professora na Anhanguera, depois foi coordenadora e foi diretora da Anhanguera. Isso, os passos tudo muito rápido. E aí depois saiu e já entrou na questão da mídia digital e não saiu mais. Hoje tem um trabalho fantástico aí. E eu que não acreditava muito, hoje tiro o chapéu e dá o like. Com certeza. Como é que é a sua relação com a mídia digital? Você gosta? Você fica no Instagram, sei lá, no Facebook? Não. Eu vejo, mas de digital eu dou uma passada de olhos em tudo, entendeu? Até porque para estar bem informado. Mas não sou tiete, não, de ficar vendo detalhes, não. TikTok, fica no Instagram. Dancinha. Imagina. Eu até tenho essas redes, mas assim, mas não fico curtindo toda hora, não. Não tá perdendo nada também, não. Só tem... É muito de gosto também, né? Mas assim, não é... É dancinha, né? Depende do que você curte também. Tem um algoritmo que pode mostrar mais coisas. Tem canal de aula, de conhecimento, tem gente que gosta de receita, tem gente, enfim, história. Eu te pergunto da polícia ainda, a polícia tem uma questão com as câmeras recentemente, que teve uma polêmica, põe câmera, não põe. Qual que é a sua visão, enquanto gestor, enquanto policial, sobre as câmeras, os uniformes dos policiais? Olha, a minha visão é a visão do atual, o que vem chegando aí, o governador que vai chegar aí. Eu não concordo também, porque eu acho que câmera para vigiar o policial no trabalho dele não é sensato, entendeu? Então eu acho que você inibe um trabalho que deveria ser feito e você acaba inibindo porque o policial não faz, ou seja, deixa de fazer porque está sendo vigiado em tudo. Eu acho que ele tem a responsabilidade dele. Penso eu, tem a responsabilidade dele e não precisa desse tipo de vigilância, não. Eu discordo da vigilância com câmera. A Polícia Militar de São Paulo é a melhor polícia militar do Brasil? Essa é uma pergunta muito difícil de responder, até porque as nossas co-irmãs também são bem preparadas. Mas eu tenho que dizer que a Polícia Militar é excelência. Tá? O estudo, o trabalho... Tudo que é feito na Polícia Militar é feito por excelência. Então, posso dizer que é uma polícia especializada. Tem também uma vertente que fala, e eu acho que eu já sei até essa resposta, mas eu acho que não é demais perguntar sobre a desmilitarização das forças de segurança.
Qual que é a sua visão? Não tem o mínimo sentido, porque nós já temos a situação da Polícia Civil, que é desmilitarizada, e a Polícia Militar militarizada, porque a Polícia Militarizada ela é ostensiva, ela precisa se apresentar uniformizada. Agora, a partir do momento que você desmilitarizar, você não tem mais polícia, entendeu? Não é uma polícia investigativa como a Polícia Civil. Você tem que ter uma polícia que se apresente. Então, a desmilitarização da polícia, para mim, não tem sentido. Você ia falar alguma coisa? Não. Não? Você fez assim, eu falei, ele vai falar alguma coisa. Mas tudo bem. Fala aí quem que tá com a gente no Instagram. Manda um alô aí. Tem o David aqui. A Liza tá aqui com a gente. O Dodô. Nossa, esses nomes difíceis aqui. Charles. Deve ser alemão. Lucas. Dodô Schweinsteiger. É tipo isso. A Laís Barbosa. Tá o Reginaldo Cavalcante aqui. Muita gente. Tem muita gente, vai entrando e vai subindo. Ramos. Conta uma coisa pra gente sobre o... Quem que tá mais aí? Ah, já subiu tudo. Parque Ecológico também, que começou lá no Oyotaki, junto com o Glenn Ferrari. Ele terminou agora com o Gaspar, então você também tem um tijolinho, digamos ali. Passou. Não é tijolo, né? Ali é árvore. Na verdade, passou pelos vários governos, entendeu? Cada um foi somando naquilo que foi implantando no Parque Ecológico. E a nossa participação, sem dúvida alguma, entendeu? Então, eu acho que é o cartão postal de Indaiatuba. Hoje, todo mundo que visita Indaiatuba tem que passar pelo Parque Ecológico. Eu fui um dos frequentadores, sou um dos frequentadores assíduos como esportista, né? Há anos atrás eu corria todo dia no Parque Ecológico. Foi o caminho todo dia hoje no Parque Ecológico. Então, além de ter a visão na época como prefeito de arborização, das pistas de ciclismo, pistas de pedestre, enfim, de toda a estrutura que foi feita no Parque Ecológico, eu tenho essa visão também de atleta, hoje mais com menos veemência, mas corri muito no Parque Ecológico. Fui maratonista, já fiz muita coisa nesse sentido. Correu em São Paulo de Leão, e o Parque Ecológico corre porque gosta. Isso é legal. Eu ainda toquei mais da leoa correndo. Leoa. Não precisa de um leão aqui pra Nossa. sair correndo. E também tem o DIMP, o Distrito de Pequenas Empresas, que foi nessa época, o né? primeiro distrito de pequenas empresas foi na nossa época. A gente fez ali próximo a Sol, e hoje está completo, né? Ele tem seu papel ali fundamental. E houve a ideia depois de mais outro DIMP, mas a ideia original foi implantada por nós. É uma pergunta meio filha da mãe, mas vamos lá. Tem alguma coisa que você queria ter feito como prefeito e hoje olhando, fala, se tivesse feito isso, aquilo. Não arrependimento, mas... Não, eu acho que é uma sequência de fatos que vão acontecendo, né? E é claro que você quer fazer o máximo sempre, em todo o setor, educação, na saúde, enfim. Agora você faz aquilo que é possível, né? Então não tem nenhum tipo de constrangimento de ter deixado de fazer ou não, simplesmente não. Fizemos aquilo que era possível. É que depois ficar pensando, falar, se eu tivesse igual quando alguém fala alguma coisa pra você, aí você fica quieto, aí no banho você fala assim, devia ter respondido isso. Que já foi, né? Tem que aproveitar a oportunidade ali, naquele leite momento. derramado não se chora, entendeu? Então, não pode, né? O Croco comentou aqui, ó. Lamento o falecimento do seu vice-prefeito. Foi. De fato, o Casarinho faleceu recentemente. Pessoa boníssima. Foi o melhor vice que eu podia ter. Eu não ia falar mal do vice, claro, mas também. Mas como é que foi a escolha, para escolher? Na época, havia o PSDB, e nós éramos PDT, então o PSDB ofereceu, o PSDB ofereceu o vice, e aí tinha um critério ali, algumas pessoas, e aí eu tive a oportunidade de escolher o Casarinho. E não se arrependeu, lógico. É um vice que
te ajudou. O vice tem um papel muito importante ali de aconselhamento, imagino, né? Sim, ele foi fantástico. Muito bom. Você lembra do jingle da sua campanha? Pai, não lembro. Tinha? Tinha, né? Tinha, mas não lembro. É que como eu participei de várias campanhas, então não... Tem um dos jingles, não lembro de algum deles. não. É difícil, né? Lembro. Porque depois acaba passando, né? Não lembro. E campanha, meu, é uma loucura. Qual que foi a mais difícil? Qual que foi a mais difícil? A campanha mais difícil é de vereador. Essa, sem sombra de dúvida, a campanha mais difícil Mais é de vereador. concorrência? Mais concorrência. E geralmente você- quem tá indo para vereador não tem cargo nenhum, que ninguém vai descer, entre aspas, para vereador. Então e a concorrência é com amigos, então isso é ruim, é chato. Fora isso, depois para prefeito aí os vereadores tá fazendo campanha, é um aí pouco tem- menos tem complicado, né? ajuda e tal, e apesar de que eu tenho amizade com todos os outros que foram meus concorrentes, mas é menos pessoas, entendeu? Foi no seu governo que tinha a câmera 100% governo, não foi? É. Ele conseguiu eleger 12 vereadores que o apoiavam. Não, aí é bom. Até o meio do mandato. Até o meio, depois. Mas é normal dentro de grupo político tem brigas claro, internas, claro, que aí disputas, começam né? as disputas para o próximo, aí complica. Mas de fato nós elegemos 12 vereadores. O passe municipal sempre foi ali na... Não, quer dizer, comigo sim. com você. Comigo sim, mas o Reinaldo chegou a prefeitura antiga aí no centro. Ele ainda tinha a prefeitura antiga, né? Ele construiu depois lá Isso. onde é hoje. Tanto que a briga interna, não vou ficar entrando nesse mérito em si, porque é coisa interna e até já passou. Mas deve ter sido uma disputa tão grande para sucessão, enfim, Sim. que quem voltou acabou sendo até o Reinaldo, que é o líder do grupo, né? Sim, claro. Eu acho que até meio que para encerrar a discussão. Falar, vai, não vai, não sei o que. Quer saber? Não tenha dúvida. Porque imagina que tem uma briga. Briga é feio de falar. maneira Mas de é uma falar, disputa, né? né? É uma Uma- disputa interna, é Por verdade. espaço, que é normal da política. Sim, sim. Boa noite para Márcia Ribeiro. Já prepara aí as perguntas. Já tá preparado, já Já tá no tá gatilho preparado? aqui, ó. Ô, Nossa, você Já- tá rápido, hein? já tá no gatilho aqui, Já ó. tá falando em gatilho. Ih, olha só. Já peguei um gatilho. Tem. Lógico, o policial precisa saber atirar, é óbvio. Mas. Você precisou atirar. Tirando o caso da leoa. Quantas Não, vezes. sim. Com treinamento, N. Sim. Tá. Mas agora em confronto, não. Em confronto, só com a Leoa. Nenhum ser humano. Só a leoa que tava atacando. Se não tivesse atacando, também não ia ter tiro. Ia fazer carinho nela. Se ela tivesse boazinha ali, o gatinho. Vai lá, agora vamos para um bate-bola. Conhecer um pouquinho mais de José Onério. Vamos lá. Zé, fala pra mim, posso te chamar de Zé? Pode, claro. Fala pra mim um filme. Um filme. Tem tanto filme. Eu gosto muito de filme espiritual. Nosso Lar. Uma cor. Azul. Azul é campeã. Pomba aqui. Um lugar. Um lugar, a minha propriedade rural. Deve ser bom lá, hein? Imagina, final de semana. Hum. Final de Ar semana fresco. você vai Tem piscina lá. lá? Convida a gente. Aquele tacho, não sei. Aquele tacho assim, põe a comida ali, vai um pouco na piscina. Pra ele ter escolhido esse lugar, olha. Vida boa. Uma banda. Uma banda. Olha, eu posso dizer para você. A banda do meu amigo Edinaldo. Como que É a chama? banda de rock do Edinaldo. Eu não sei, eu não lembro o nome da banda dele. Eu sei que é a banda do Edinaldo. Mas não, Banda do Edinaldo. eu não curto. Se eu falar ser sincero para você, eu não. Perguntaram aqui, ó, fugindo do meu bate-bola, se você tem algum hobby. Corrida. Corrida. Vamos lá. Um cantor. Olha, para ser sincero, você gosta do Roberto Carlos. Foi na segurança.
Um ídolo. Ayrton Senna. Ayrton Senna. Uma inspiração. Inspiração tem muita coisa para você. Inspiração. Ser uma pessoa do bem, continuar sendo uma pessoa do bem. Um sonho. Eu ia fazer brincadeira. Faça, A padaria, faça. ele ia falar da padaria. Na verdade, não. O sonho é que a gente tenha paz no nosso país. Nós possamos viver entre irmãos aí. Agora eu fiquei curioso o que ele ia falar. Não, sossego. Uma frase. Saudade e tristeza boa. Da hora. Uma comida. Um tutu de feijão. Bom. Ó, perguntaram aqui de novo, ó. Vai se candidatar novamente? Não. Toma. É a pergunta, acho que mais fizeram foi essa. Né? É. Agora, pra finalizar, uma palavra que o definiria. Seriedade. Show de bola. Um policial, prefeito, vereador, enfim, sério, mas o Altair fez uma pergunta muito boa. Quando vai ao estádio, nas vezes que você foi, dá pra vibrar com os gols do time de coração? Qual é o seu time de coração? A seleção. A seleção. Foi bem. Vamos fazer um bolão Falando aqui? nisso, aliás, eu acertei o bolão da semana passada. Vamos fazer um bolão. Como tá assistindo a Copa, tá gostando? Na verdade, eu assisti os dois jogos. Aliás, o primeiro jogo eu assisti o segundo tempo só, porque eu estava em viagem. Mas o da Suíça eu assisti. Tá gostando do seu time de coração? Claro, claro. Acho que vai dar? Claro que eu gosto. Claro. Neymar Mas faz agora, falta? de fato, para times normais eu não tenho. Não torço. Na sexta, então, o Brasil joga contra Camarões. Camarões. Palpite. Palpite, 2-0. Neymar volta, hein? Será? Pé- Acha o que vai pé- ser quanto? O pezinho já desinchou lá. Cara, eu acho que vai ser 3-0. E aí, Uriah, quanto que vai ser? 2-1. 2-1. Tá bom. Já falaram 2-0, já falaram. Eu vou falar Ah, nem vem. 4, vai. Pô, tá confiante. Camarões já tá desclassificado, não vai rolar. Márcio Ribeiro José Onélio foi um bom prefeito aqui em Dayatuba. Olha só, tá entrando aqui, Márcio. Obrigado, viu? Pelo comentário. Acho que depois de hoje ele vai pensar bem. Será? Vamos voltar, 2024 tá Tem aí. muita gente Gaspar não elogiando. pode ser candidato. Já foi Eu duas deixei- vezes. Deixei grandes amigos, com certeza. Isso que é o bom. Não é fácil. Tem gente que Sim. depois da política, né? Que bom que foi esse caminho, né? Para você ter uma ideia, teve gente que veio depois da política, depois que passou a política, veio me pedir desculpa. Ah, tipo assim, ó, me perdoe que eu não fui legal com você. Bacana isso. Entendeu? Não, isso é legal. Legal do pessoal reconhecer que na hora ali. É porque tá, né? quando você está no auge da política, é claro que você tem adversários e tem pessoas que torcem contra. Não tem nada a ver com uma coisa em cima, torce contra. E acaba te machucando com isso, entendeu? Mas tem quem reconheça e fala, olha, eu pensava diferente de você e tal, hoje me desculpa. Isso é bacana. Acho que a sua formação, né, de policial ajudou a conseguir separar as coisas também, né? Sim, mas tem que separar. Né? Uma coisa é política, outra coisa é você ser humano. Entendeu? Hélio Ribeiro Oficial acabou de entrar aqui. Olha só. Aí, Ribeiro, um abraço, Hélio. Muito bem. José Onélio, o nosso Zé, deixa eu chamar ele de Zé agora no finalzinho. Pode falar. Muito obrigado Eu que agradeço. por estar aqui com a gente e por ter contado essas histórias, a história dos cavalos, a história Do Leão. da leoa, Da do leoa. leão, do tornado, né? Do Tornado, tornado que né? a gente contou no começo. Muito legal e te agradeço pela sua disponibilidade. Eu
a paciência de quem nos ouviu também. Entendeu? Mas agradeço a vocês, foi um grande prazer não só em conhecê-los, mas acima de tudo de parlamentar, discutir com vocês. O prazer foi nosso. Muito bem. Então o Iá Vilauta esteve nos trabalhos técnicos. Manda na geral. Manda na geral. Amanhã nós teremos outro ex-prefeito. Nós estamos chique essa semana. Nós vamos formar o conselho de ex-prefeitos aqui nesta mesa. Já veio outro hoje, amanhã vamos formar aqui. Aproveita e manda um abração pro Flávio. Flávio Toninho estará aqui com a gente amanhã e na quinta eu vou contar depois, quem vem. O Hélio mandou um abraço pra você também aqui. Obrigado. Um abração pro Hélio também, pessoa boníssima. Muito bem, a gente vai naquela câmera falar o tchauzinho lá. Valeu, pessoal. Tchau, boa noite. Valeu. Obrigado.